Boa noite, meus irmãos. Vamos iniciar essa noite de alegria, essa noite de bênção, de comemoração, com uma oração. Convido a vocês a fecharem os seus olhos. Vamos falar com o nosso Senhor, porque nós temos muito a agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Senhor Deus, nosso querido Pai, muito obrigada por essa noite. Muito obrigada, Senhor, pela vida do professor Adervan. Muito obrigada por tudo que o Senhor ensinou a ele todos esses anos, por tudo que o Senhor revelou de experiência, de confirmação, Senhor, de certeza e de firmeza de quem o Senhor é na vida dele, Pai. Muito obrigada porque Ele abençoa a nossa vida, a vida de cada um aqui, da forma como o Senhor deseja, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor continue a usá-lo, continue a abençoar a vida dele, a casa dele, Senhor, os seus filhos, em nome de Jesus, Pai. Que toda a sua vontade seja cumprida na vida dele. Amém. E nós colocamos a vida dele nas suas mãos, Senhor, e te agradecendo. Muito obrigado, nosso coração se alegra e que essa noite seja na sua presença, seja cheia de gozo, seja cheia de amor. E nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. A gente vai te convidar para ficar de pé nesse momento, para a gente louvar o Senhor. E a gente quer nessa oportunidade agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Virgínia, né? Vamos mais uma vez orar pela vida dela. A Virgínia fez aniversário, mais um ano de vida aí na presença do Senhor. Vem cá, Virgínia, para a gente orar pela sua vida, minha irmã. A gente não pode perder essa oportunidade, né? De louvar a Deus pela vida da nossa irmã. Logo em seguida nós vamos cantar um hino que diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. Né? A festa é para Jesus, é para a irmã e para a Virgínia também. Do coração de Jesus sempre cabe mais um. Amém? Vamos orar. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida dos teus filhos. Obrigada, Pai, porque um dia o Senhor sonhou com Virgínia. Obrigada porque o Senhor tem planos de bênção e não de mal para a vida dela, Pai. Pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de Virgínia e a vida da sua família. Obrigada, Senhor, pelos filhos que o Senhor deu para Virgínia e para Marcelo, Senhor. O Senhor é bom e nós queremos reconhecer isso diante das pessoas que aqui estão. Né? Continua, Senhor, fortalecendo os pés de Virgínia, que ela possa ver a bondade do Senhor em todas as coisas, que ela possa continuar todos os dias da sua vida, Senhor, louvando e adorando o teu nome por tudo que o Senhor é. Assim nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. E nós vamos cantar junto. Aqui não tem a apresentação de um grupo de louvor. É um momento que a gente escolhe para ter um teclado, ter um violão, ter um carrom. Tudo isso é para somar. Então fique muito livre para adorar o Senhor nesse momento. Amém?
vamos orar pela vida de seu Carlos. Seu Carlos é sogro de Adervan. Fabiana não está aqui nesse momento. Ela precisou ir ao hospital, né? E o Senhor permitindo ela ainda virar. É isso? Então a gente vai orar pela vida dele, pedindo ao Senhor que continue abençoando e cuidando da vida de seu Carlos em todos os detalhes. Amém? Pai querido amado, nós queremos nesse momento, Senhor, apresentar a vida de seu Carlos nas tuas mãos. O Senhor o ama. Foi o Senhor que o formou e o criou, Senhor. E nós queremos pedir nesse momento ao Senhor, que pode todas as coisas, Pai. Segue o seu Carlos nesse momento, Pai. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Trata com ele, Senhor, naquilo que o Senhor sabe que ele precisa ali na sua saúde, Senhor. Dá paz ao coração dele, dá esperança. Né? Que os médicos possam, Senhor, ter sabedoria para cuidar, para medicar. Né? Abençoa seus filhos, sua esposa, abençoa sua família, Senhor. Que nesse momento é quem sente de perto e sabe a dor de ter alguém internado, Senhor. Alguém da sua família. Então nós queremos nesse momento pedir ao Senhor a tua bênção, Pai. É o Senhor Deus que é bom, o Senhor Deus que ouve oração e responde. E assim nós oramos, crendo que o Senhor está aqui nos ouvindo. Crendo que o Senhor Deus que pode absolutamente todas as coisas. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Nós vamos ter um privilégio agora, e é um privilégio imenso que nós temos de ler, de compartilhar, de recitar a palavra do Deus vivo. E nós temos aí um texto do Salmo 100. Então vamos ler juntos aqui. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Bora recitar sem olhar o versículo 5, porque o Senhor é bom. Vamos lá? Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossas vidas. Amém. Vamos orar então para esse Deus vivo, esse Deus eterno, esse Deus que quis toda essa reunião, essa comunhão. Fechemos os nossos olhos. Senhor, gratidão. Gratidão porque o Senhor sonhou com tudo isso, Pai, desde antes da fundação do mundo. E por essa razão e por todas as outras, Senhor, nós queremos enaltecer o seu santo nome. Queremos dizer que seu nome é digno, é santo, é honra, é louvor, é glória. E nós queremos nos prostrar diante de Ti nesse momento, Senhor. Queremos entregar, meu Deus, tudo que temos, tudo que somos, para que sejamos o que o Senhor quer que sejamos, Senhor. Nos limpa, nos purifica, Pai. Não deixa a gente falar contigo do jeito que somos, Senhor. Coloca dentro de nós bênção, Senhor, e não maldição. Deixa que a gente escolha por ela, pela bênção, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, pela vida de cada um que está aqui, Pai. Agradecemos pelos que não puderam vir, mas foram convidados, Senhor. Nós queremos agradecer porque o Senhor é o único homenageado e o Senhor escolheu para sentar ao seu lado o seu filho Adervan. Essa homenagem é sua em nome dele, Pai, porque ele te apraz. Em algum momento o Senhor desejou tê-lo, o Senhor buscou ele e o Senhor fez, o Senhor soprou nele e o Senhor deu para ele vida eterna, Pai. O Senhor se revelou a ele, meu Senhor. Muito obrigado, Jesus. Nós queremos isso para toda a sua família, Senhor. Que Adervan e sua família sirvam ao único digno de louvor e glória, meu Senhor. Nós queremos isso para cada um dos que estamos aqui. Queremos agradecer porque é uma vitória a mais que o seu servo tem, Pai.
E não é uma vitória para ele, é uma vitória para ti. E ele vai colocar essa vitória à disposição do Senhor, Pai, para honrar o seu nome, pregando o Evangelho a toda criatura. E é isso que queremos para cada um de nós, meu Senhor. Muito obrigado por esse momento de comunhão, Senhor. Que seja sempre o Senhor e não nós, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. Amém. Ficar de pé para a gente louvar o Senhor mais uma vez. E a Devã, quando estava organizando esse momento, ele expressou algo. Ele disse que só estaria aqui as pessoas que de fato para ele é muito importante. Pessoas que abençoaram a vida dele, pessoas que ele olha e vê a bondade de Deus. Então se sinta muito bem-vindo, muito amado. Vamos louvar o Senhor. Te amo, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus.
Sussurrando agora, todo mundo baixinho, como és fiel. Meu pai, com o Senhor aqui, só para orar com você na frente. Pai, muito obrigada, Senhor, pela presença do Senhor, meu Deus, na nossa vida. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é fiel, meu Pai. Porque a misericórdia do Senhor, meu Deus, se renova toda manhã, Pai. E o Senhor escolhe por ela, Pai, pela misericórdia do Senhor todo dia, meu Deus. Ainda que o Senhor nos destruísse, Senhor, seria justo, Pai, mas o Senhor sempre opta, Senhor, por ser misericordioso conosco. O Senhor sempre opta, Pai, pela sua bondade, pelo seu amor, meu Deus. Te agradecemos por esse momento, Pai, porque o Senhor o preparou. E o Senhor preparou nos detalhes, Senhor. O Senhor escolheu, Senhor, cada pessoa. O Senhor planejou no seu coração e guiou, meu Deus, tudo para que isso acontecesse. E o Senhor também abençoou a vida do teu Pai, meu Deus. Te agradecemos por isso, Pai, porque o Senhor é presente na sua vida, porque o Senhor é abundante, meu Deus. O Senhor é visível, Senhor, na vida do meu Pai. E eu aprendi muito nisso. Hoje eu te chamo de Pai porque o Senhor primeiro me inspirou a fazer, mas existe muito do exemplo do Senhor, da paternidade do Senhor, da paternidade do meu Pai. Eu te agradeço por isso, meu Deus. Obrigada, Senhor, porque Ele é quem Ele é. Te pedimos que o Senhor continue abençoando a vida dele, que o Senhor continue, Senhor, guiando, Senhor, cada detalhe, meu Pai. Que ele continue a ser um servo do Senhor, mas não continue a ser o mesmo, que ele melhore sempre, a cada dia mais na presença do Senhor. Te pedimos essas coisas e te agradecemos em nome de Jesus. Gente, eu queria, antes de cantar, eu queria ler o Salmo 77 com vocês. Se vocês quiserem abrir a Bíblia no celular ou se trouxeram, não sei. Mas se não, podem ouvir. O Salmo 77, ele é do salmista, o Asaf, e ele fala um pouquinho sobre coisas que se passaram no seu coração, coisas que passaram na alma dele, coisas que acontecem conosco também, em momentos da nossa vida, questionamentos que às vezes a gente pode levantar e sentimentos, né? Porque somos humanos. Então eu vou ler um pouquinho para vocês depois. No Salmo 77 ele diz assim: clamei a Deus
Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. Ou seja, o salmista é alguém que conhece a Deus. Ele clamou a Deus com sua voz, ele sabe a quem clamar. E Deus é íntimo do salmista, porque Deus, ele inclina os ouvidos a ele. Então aqui a gente tem alguém que clama, que sabe a quem clamar, e alguém que inclina os ouvidos. E ele diz que ele clamou: no dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Ele diz aqui que ele mostra um sentimento e ele também mostra uma sabedoria. Ele sabe a quem clamar no dia da angústia. Então, ele buscou a Deus, ele fez a coisa certa. Ele disse que a mão se estendeu de noite e não cessava, então ele madrugou. E a alma dele não queria ser consolada, então a gente entende aqui que Deus estava consolando ele, tentando consolá-lo, ele não queria. Ele se recusava a ser consolado. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Aqui a gente já vê uma desconexão. Como é que alguém que conhece a Deus, que sabe que Deus pode livrá-lo no dia da angústia, alguém que sabe que Deus vai consolá-lo, se lembra dele e se perturba? Então aqui existe uma situação, né? Ele se lembra de Deus e se perturba. Queixava-me e meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordado. Estou tão perturbado que não posso falar. Eu acredito que existem dois tipos difíceis de perturbação de alma. A primeira é quando a gente fica assim, sabe, extremamente agitado. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. O segundo tipo de perturbação, que para mim é um pouquinho mais complicado, eu acho que é aquele que faz a gente ficar em silêncio. A gente olha e fala: meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Então, ele não consegue dormir porque sustentaram os olhos acordados. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. Aqui o contexto é o quê? O salmista, ele é o músico mor do rei Davi. Então aqui já houve a época da libertação dos escravos. Então, ele está lembrando desses tempos antigos. A gente vai ver um pouquinho ele falando sobre isso. Mas por enquanto aqui a gente está vendo uma pessoa triste se lembrando de um tempo feliz, do passado que passou, que não é agora. De noite chamei a lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Então ele está reconhecendo que o Senhor já foi bom, mas agora não está sendo. Ele está pensando: Senhor, será que ele vai voltar a ser favorável? Será que ele vai voltar a ser bom? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Deus, logo Deus. Logo Deus, que todos os dias pode destruir a gente. Será que ele se esqueceu de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Aí faz sentido um pouquinho, né? Vamos assim, botar entre muitas aspas o sentido. Será que Deus ficou irritado e por causa disso ele parou de ter misericórdia? Então até agora ele só está perturbado. E agora, a gente não tinha percebido isso, eu gostei de perceber isso agora. Ele estava quieto, pensando todas essas coisas. E eu disse: então ele vai falar agora. Ele estava quieto, pensando nessas coisas. E agora ele fala: isto é enfermidade minha. Ou seja, esse problema é meu. Essa doença, essa coisa, esse turbilhão no meu coração é problema meu.
não é Deus. E ele tomou uma decisão: mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Agora, ele parou de dizer o que é que ele vai fazer. E agora ele quer falar de novo com Deus. Só que ele quer falar com Deus agora da forma correta. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que faz maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Todo mundo, todos os povos reconheceram e conheceram de que Deus era Deus. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram água, os céus deram som. As tuas flechas correram de uma a outra parte. A voz do teu trovão estava no céu. Os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes. Os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e Arão. Sobre esses dois últimos versículos, ele está dizendo o seguinte: que os passos de Deus não são conhecidos. A gente não sonda o que Deus quer fazer, nem o que ele vai fazer. E guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e Arão. Quem era Moisés? Moisés é um hebreu com cultura egípcia. E ele se esvazia, ele é esvaziado por Deus. E Arão é um escravo. Então, Deus, ele cria um povo e guia esse povo através de dois improváveis. Então, ele está reconhecendo de que Deus não apenas já fez milagres, então ele ainda vai fazer. Amém. Glória a Deus. Eu queria falar só mais uma coisa, mas essa vai ser curta. Algo que eu estava refletindo com o Senhor sobre essa música. O Senhor botou no meu coração o seguinte: eu fiz a ave para o céu. E ela tem todo o espaço disponível para ela no céu, ela tem toda a liberdade possível no céu para ela. Eu fiz o peixe para o mar. Ele tem toda a liberdade, ele tem todo o sustento da vida dele no mar. Eu fiz o homem para mim, foi o que Deus botou no meu coração. E às vezes ele se desespera. Então, que a gente pare para pensar nessas coisas. O nosso Deus é Deus. Amém. Glória a Deus. Essa palavra. Pessoal, a gente está procurando um playback. Por um segundinho. Peraí que a produção vai organizar. Só um momento. A produção está organizando.
Boa noite, irmãos. Agora nós vamos fazer uma leitura bíblica em 1 Samuel 7:12. Primeiro eu vou ler sozinho, irmãos, depois nós leremos juntos. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mibzar e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Agora nós leremos juntos. Vamos? 1, 2, 3. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mibzar e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Com licença, irmãos. Irmão Adevan, meu professor, meu líder. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Amém. Boa noite, queridos. A Devan me pediu para fazer uma reflexão sobre até esse versículo que a irmã trouxe, mas o Senhor falou no meu coração desde aquele dia, de um texto que eu preguei na sua casa, no seu aniversário. O Senhor falou comigo uma semana antes no Sal e Luz, no Pedro Jerônimo. Jerônimo não, no Góis Calmon. E eu ia pregar aquele texto. E eu passei uma semana. De uma própria nós decidimos fazer aniversário para a Devan escondido, e a Devan chega em casa e eu preguei justamente sobre um texto de Gideão. Tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com esse momento, tem tudo a ver com o tema. Quem conhece Gideão sabe a dificuldade que Gideão, naquele momento, enquanto se sentindo o menor da sua casa, o menor dos seus, se vê perseguido, encurralado, diante da situação de opressão em que os israelitas se encontravam, e com Gideão também, a ponto de eles terem que se esconderem para malhar o trigo, porque tudo que eles faziam dava errado, era minado, era roubado, as suas esperanças eram perdidas. E o Senhor colocou o texto no meu coração e eu preguei sobre um texto que eu nem imaginava, porque até aquele momento eu não conhecia a Devan. Eu nunca nem tinha olhado dentro dessa igreja, nunca tinha olhado para a Devan, nunca tinha visto a Devan. Ele me conheceu, não se conhecia, e nós começamos a caminhar juntos, sem nos conhecermos. E quando o Senhor falou no meu coração sobre aquele texto, eu preguei sobre o texto. Depois nós começamos a discutir sobre o texto entre eu e ele. Em outros momentos nós falamos muito sobre isso. Gideão está ali oprimido junto com os seus, malhando trigo escondido. E hoje o Senhor fala com ele. Mesmo pequeno como ele se sentia e se via, assim como nós muitas vezes nos vemos. Um zero à esquerda. Quem sou eu? Para onde eu vou? O que é que eu posso fazer? Ele vê um Deus grande e poderoso que chama ele de homem valente. Por mais que você não se veja nada, o Senhor te reconhece como valente do Senhor. Então, dentro daquele texto, e aí eu olhando essa semana de novo, nós podemos ver gratidão de Gideão, nas expressões de Gideão e nas ações de Gideão. E eu queria citar algumas delas, Adevan. E nesse momento, assim como eu falei naquele dia, eu quero que você tome posse de tudo isso que eu estou lhe dizendo. Gideão, naquele momento, ele demonstra gratidão, mesmo meio a dúvida. E nós somos assim. Nós duvidamos de tudo, porque nós nunca nos achamos aptos a nada. Tá? E Gideão olha para ele, olha para o Senhor e diz: não acredito que isso acontecerá. A gratidão mesmo questionando, a gratidão mesmo perguntando, porque tudo aquilo estava acontecendo com ele, mas o questionamento, a expressão de dúvida, mostra para nós o desespero no clamor. Eu estou duvidando porque o meu coração clama por uma ajuda, mesmo reconhecendo que eu não posso nada. Eu não estou negando a Deus, mas eu estou não crendo, mas sabendo que o Senhor pode todas as coisas. Segundo, gratidão antes da vitória. O anjo aparece a Gideão, assim como apareceu contigo em teus momentos de oração. E Gideão, depois de ver a ação de Deus naquele momento, quando ele apresenta o holocausto ao anjo, que ele coloca, manda molhar e diante da pedra, aquele holocausto é queimado diante do Senhor, ele faz um altar e ele coloca o nome: o Senhor é paz.
pelo que nós discutimos durante todo esse tempo, nós temos pouco tempo andando junto, 4 anos. Dá para ver que você colocou no seu coração um altar ao Senhor, e nesse altar você colocou: o Senhor é paz. Mesmo em meio à guerra, em meio à luta, o meu coração tem um altar ao Senhor, e o Senhor é paz. Nessas dificuldades de Gideão, ele mostra gratidão, reconhecendo a força e o propósito de Deus, assim como você, varão valente. Deus chamou Gideão de homem valente, apesar de ele se sentir o menor de sua família. Por mais agarrido que algumas pessoas acham que eu sou, eu também sou frouxo, irmãos. Muitas coisas que está posta diante de mim, eu decido não fazer, por não me sentir apto. E por isso que muitas vezes a gente tem que reconhecer a luta do outro. Mas o Senhor nos chama de valente, varão. E por isso que você chegou até aqui. Em meio às lutas de Gideão, ele tem gratidão ao Senhor. Em meio às suas crises, reconhecendo aquela opressão que ele vivia, as dificuldades que estavam naquele momento, as perseguições. Lembrava do povo dele, via as dificuldades do povo, regredindo na fé. Mas ele olha para o Senhor e ele tem gratidão em meio a essa crise. Ele é grato ao Senhor porque ele sabe que até ali a mão do Senhor o conduziu. Isso nos ensina que a gratidão deve ser demonstrada mesmo em tempo de crise. Em meio à crise, por tudo que nós discutimos, você nunca negou ao seu Deus. Você nunca olhou para trás e pensou que o seu Deus tinha desaparecido, tinha falhado em meio às lutas, tinha te deixado só. Por isso que eu te digo, você é Gideão, varão valente. Compreenda que Gideão, em meio a todas as lutas, ele dava glória ao Senhor. E durante todo esse tempo, nós podemos caminhar contigo, 4 anos, um só e luz, compreendendo que em tudo tu dá glória ao Senhor, compreendendo que o Senhor tem te conduzido, mesmo nas desesperanças, mesmo na opressão, mesmo na perseguição, mesmo nas lutas que nós todos temos. Seja grato ao Senhor, compreendendo que o Senhor nunca te abandonou. E aí vem esse texto de 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. Enquanto Samuel ofereceu o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor por Tígida, vencendo as suas batalhas. O texto diz: mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. As nossas lutas diárias e as tuas lutas diárias, o Senhor troveja por ti a todo momento. Por isso que tu conseguiu chegar até aqui. Verso 12 diz: tomou então Samuel uma pedra. Eu te encontrei com a pedra na mão, cadê ela? Aqui. Eu ia trazer uma vermelha, né, que é a cor da teologia. Tomou Samuel uma pedra. Por mais que você olhou várias vezes e disse: eu não vou conseguir concluir um curso, eu não vou conseguir ir à frente, eu não vou fazer. Samuel tomou a pedra e a pôs entre Mispa e Sem, entre você e as batalhas, entre as guerras e a conclusão do curso, entre o sim e o não, entre o consigo e não consigo. Ebenezer. E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos. E o tempo passou. As lutas não foram tão fortes que fizessem você regredir. As dificuldades não conseguiram quebrar essa pedra, não conseguiram ser tropeço para a sua vida. E nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel.
todos os dias da tua vida. A mão do Senhor é contigo. Eu não posso pedir que você creia, porque você já crê. Prevaleça no meio da batalha, pois o Senhor é contigo, varão valente. Amém? Vamos orar, vem cá. Irmãos, quem me conhece há um pouco tempo sabe que eu sou um cara difícil de lidar, né? Eu sou um cara difícil de lidar, tenho poucos amigos, poucas relações. Para um cara lidar comigo, caminhar comigo, só pode ser varão valente. Só pode ser varão valente. Nós começamos a caminhar 4 anos atrás e eu já estava me reconhecendo já há um tempo. E a primeira coisa que eu disse para ela foi: varão, eu sou uma carreta desgovernada e minha carreta ela está sem freio. Se por acaso você sentir os pneus indo para cima de você, pode puxar o freio de mão que eu brego. Manda eu recuar que eu vou recuar. A autoridade aqui é sua, não é minha. Eu estou aqui para lhe obedecer. Não foi isso, não? Falei, manda eu brecar, puxa o freio de mão e eu vou parar. Então eu louvo a Deus pela sua vida. Nós temos aprendido muito, nós temos caminhado. Não é fácil. Água e óleo caminhando junto, né? 2 pessoas diferentes. Mas Deus tem nos ajudado a prevalecer em meio às nossas lutas, nossas batalhas. E tem levantado varões e varoas valentes para nos caminhar, para nos ajudar nessa caminhada que não é fácil. Só estando perto de nós e caminhando conosco, para saber as dificuldades de 2 homens totalmente diferentes, né, José? Mas você ora pela sua vida. Levanta a mão para cá, irmãos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, neste momento nós te apresentamos um homem que nós nos ousamos a chamá-lo de Gideão. Nós te louvamos porque mesmo em meio às dificuldades, perseguições deste mundo terreno, dessa vida terrena, o Senhor, com tua potente mão, o fez prevalecer em grandes guerras. E ele, na conclusão desse curso, pôde erguer o certificado como uma pedra e dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. E nós te louvamos por isso, Senhor, porque os amalequitas não prevalecerão contra ele, porque a tua mão é com ele. O Senhor é o Deus valente, o Senhor dos exércitos, que luta as suas batalhas, as suas guerras. Continua fortificando o teu servo, continua dando sonho, continua, Deus, ampliando os horizontes, dá uma visão além do alcance, Senhor. Por mais que ele se reconheça fraco, fortalece o teu servo. Por mais que ele reconheça frágil, dá força, dá vigor, e que ele reconheça que as lutas são do Senhor, e que ele, independente do ser, o Senhor o fará prevalecer em minhas batalhas. E nós te agradecemos, ó Deus, pela vida de Adevan, pela conclusão desse curso, pelo teu chamado sobre a vida dele, e por tudo que o Senhor fará para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Vai sentar, amados. Amém. Louvado seja Deus por isso, né? Vamos mais uma vez interceder pela vida de Adevan. Aqui nós estamos para celebrar, para agradecer a Deus, porque só Deus dá vitória, né? Vitórias genuínas vêm do Senhor. E nós queremos agradecer não apenas porque é um título específico, mas celebrar a vida, né? Deus é um Deus que nos abençoa com a vida, que nos abençoa com o respirar, o amar, o ver o rostinho. Como é bom nos ver, né? Tocar, falar, conversar, confraternizar, isso é maravilhoso. Às vezes a gente não tem tempo para isso,
Às vezes é uma mensagem, às vezes é um oi rapidinho correndo. E não dá tempo, às vezes, de sentar, pegar, tocar. Nesse mundo que a gente está vendo tão corrido, e Deus, com sua graça e misericórdia, tocou o coração desse valente para nos dar essa oportunidade de hoje estarmos aqui. Então vamos mais uma vez interceder pela vida, pela família desse homem precioso. Vem cá, irmão, rapidinho. Vamos interceder mais uma vez. E eu queria muito que a gente pudesse colocar também nossas famílias diante do altar nesse momento. Quando nós estávamos ali na tenda da oração, foi uma coisa que chamou a atenção da gente. Que todas as pessoas que vinham para pedir oração, a gente perguntava: tem um motivo de oração? Era unânime. O que era? Família. Até uma que falou que era oração para ela, na verdade, ela queria saúde por causa do irmão que estava doente, para ela poder cuidar do irmão. Ou seja, a oração também era vinculada à família. Então, que a gente possa estar orando, intercedendo pelas nossas famílias, né? Vamos colocar a família do irmão Adevan também nesse momento, mas as nossas famílias também, amém? Até aqui nos ajudou o Senhor, gente. Senhor, nós te damos graças nessa noite, ó Pai. Obrigada. Senhor, um privilégio andar com teu filho, caminhar com teu filho aqui nessa terra. Adevan tem somado em nossas vidas de uma forma muito potencial, Pai. Adevan tem sido, Senhor, um verdadeiro homem valente mesmo, Pai. Tem nos ajudado a vencer, tem nos ajudado a olhar o mundo de uma forma diferente. Essa paz que ele traz, essa tranquilidade que ele traz, ó Deus, esse amor que ele tem pelo Senhor, essa dedicação que ele tem pelo Senhor. Pai, ele também precisa de muitas coisas melhoradas, porque todos nós precisamos. Ó Deus, ajuda ele nas fragilidades, nas dificuldades que ele tem, ó Pai. Permita, Pai, que ele consiga ver tua mão em cada detalhe da vida dele, Senhor. Ó Senhor, nós pedimos humildemente que o Senhor esteja derramando sobre ele sabedoria, discernimento, gozo pela vida de uma forma potencial, Pai. Que ele possa olhar para as coisas, Senhor, de uma forma tão intimamente olhando para Ti, Senhor, Criador de todas as coisas, o Deus que fez tudo com o poder da palavra. Ó Pai, nós queremos Te agradecer pela vida da família dele. Ó Deus, por toda a história e trajetória que até aqui o Senhor, Pai, permitiu que ele vivesse. Ó Pai, nós queremos interceder pela família dele também, Pai, lhe implorando, Senhor, um toque do Teu Santo Espírito, Pai, em todos os detalhes da casa dele, ó Deus. Que o Seu cheiro esteja em cada detalhe, Senhor, daquele lar, em cada movimento, Senhor, que venha acontecer, seja o Senhor exaltado, glorificado e reconhecido como Deus desta família, ó Pai. Nós cremos num Deus maravilhoso, Deus grande, Deus forte, Deus poderoso, Deus infinitamente mais do que podemos imaginar ou explicar, que quem somos nós diante do Seu grande poder. Nós agradecemos ao Senhor, Pai. Nós pedimos por nossas famílias, nós pedimos por cada um que aqui está. Nós Te pedimos humildemente que Teu Santo Espírito abunde em cada lar, que transforme, Senhor, cada cenário que de repente, Senhor, não está de acordo com aquilo que nosso coração está desejando, ó Deus. Mas nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. E nós Te pedimos humildemente essas coisas, crendo no poder que foi falado ali naquela cruz do Calvário. Ó Pai, está consumado, o Senhor Jesus já derramou o sangue, já foi feito, nós temos acesso livre ao Senhor. E nós pedimos tudo isso, Senhor, crendo na ressurreição, crendo no sangue de Jesus, crendo no nome de Jesus, para a glória dele. Amém. Para a gente louvar o Senhor, vamos declarar que nós temos um Deus que não vai deixar luta alguma nos matar. Eu tenho um Deus
Amém. Poder sentar. Amém, irmãos? Eu preferi escrever. Não vou pregar, só vou ler, para não ser traído pela emoção e não esquecer alguns detalhes que às vezes a emoção faz a gente esquecer, né? Paulo, eu vi você chegando, Deus te abençoe. Muito alegre com sua presença e porque você também está representando o pastor Geraldo. Amém. Eu não vou poder ir, mas vou mandar minha representante maior. Irmãos, dá uma noite de gratidão a todos que estão aqui. Meu muito obrigado. Outras pessoas foram convidadas também, mas não estariam aqui na cidade, alguma coisa o impediu. Mas eu quero agradecer a todos que puderam vir, né? E a todos que tiveram que mudar algum compromisso para vir. Me disseram isso, eu vou mudar. Não, isso aqui eu não vou, eu quero estar com você, né? Outros mudaram sua agenda e assim foi. Então eu agradeço a vocês pelo esforço de vocês, né? Vocês todos são importantes para mim, entendam isso. Laís falou aqui alguma coisa sobre isso, só traduzindo bem. Eu procurei convidar pessoas que tiveram alguma participação, uma colaboração, ou viveram junto comigo fases da minha vida. Então vocês representam aqui cada uma fase, alguma coisa, algo que vocês acresceram à minha vida, ou que estão acrescendo hoje, atualmente. Esse momento é um momento de eu agradecer ao Senhor por seus cuidados e por sua fidelidade. É um momento especial de eu declarar em alta e boa voz: Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Eu li um texto em algum lugar, eu não lembro mais onde foi, que tinha as seguintes frases: a vida humana é dinâmica, desafiadora e sempre nos tira da zona de conforto. Quando pensamos ter todas as respostas, a vida nos traz novas perguntas. Às vezes fazemos tudo certo, algo sai errado. Às vezes fazemos tudo errado, algo sai certo. Nos esforçamos para fazer o bem, muitos enxergam maldade. Decidimos fazer o mal então, alguns conseguem enxergar o bem. Somos transparentes, alguns nos chamam de falsos. Agimos com falsidade, alguns nos acham sinceros. Então, são dilemas da humanidade. Como viver no meio desses dilemas? Só Deus pode nos dar a direção de vivermos e não naufragarmos nos dilemas da humanidade. Permitam-me nesta noite, irmãos, navegar em alguns pontos de minha vida, numa viagem que teremos seu desembarque aqui no CBI, neste lugar, nesse momento. Entre os anos 2010 e 2011, eu passei os piores momentos da minha vida. Minha alma estava doente e em pedaços. Meu psicológico estava enfermo, precisando de uma UTI. Meu corpo estava sob o domínio desse cenário. Eu era uma pessoa sem direção e sem vida. No segundo semestre de 2011, em uma daquelas madrugadas daquele tempo, comecei a clamar ao Senhor. Clamar por uma restauração na minha vida.
No meu clamor, disse a ele que eu não tinha forças para reagir. Precisava que ele me reerguesse com a força do seu poder e com a ação do seu Espírito Santo. Após algumas madrugadas de oração, o Senhor começou a me dar direção, mostrar o caminho a seguir. Eu precisava de cura, eu precisava de libertação, eu precisava de restauração, de fortalecimento, de renovação, de um novo ânimo. Entre 2011 e 2012, no início desse processo, do Senhor agindo na minha vida, restaurando, buscando consertar minha vida nos seus detalhes, esquadriando a minha vida, eu tive alguns sonhos. E alguns sonhos me chamaram a atenção. Diversas vezes eu sonhei que eu estava pregando na Teosópolis. E naquele sonho algo estranho aconteceu. O auditório estava vazio. Eu pregava para bancos vazios. Isso era 2011 e 2012. Primeira coisa que eu avaliei: será que Deus está dizendo que eu vou ficar louco? Será que eu vou fazer alguma coisa que as pessoas vão me achar um lunático? O que é que está acontecendo? E mais estranho ainda, já tinha 15 anos que eu não estava na Teosópolis. Estava em outras aldeias evangélicas, outras aldeias do Senhor. Não dei importância para isso, porque naquele momento era totalmente impossível de acontecer aos olhos humanos. E prossegui minha vida. Não fiquei mergulhado em tentar entender aqueles sonhos. Mas o tempo passa. E aconteceu meu retorno a Teosópolis em 2014. 6 anos depois do meu retorno, em 2020, ou final de maio, início de junho, o pastor Geraldo me chamou para pregar durante a pandemia. Eu assustado: não, é você mesmo que vai pregar. Mas você tem certeza que você está falando? Tenho, é você mesmo, já escolhi. Vai se preparando, você tem uma semana para se preparar. E acabei tendo que aceitar o convite, né, Joaninha? Tem hora que é um negócio sério, né? Não é convocação, né? Era o auge da pandemia. A igreja estava vazia, o culto era transmitido, as pessoas estavam em casa acompanhando. Naquele domingo de manhã eu li o texto em Atos e comecei a falar. Naquele momento meus olhos se abriram. E eu lembrei, estava pregando até Teosópolis, para um auditório vazio. Só havia uma câmera na minha frente. Até o pastor Geraldo estava do lado. O pessoal do som foi lá para trás beber água, alguma coisa. Lembrei dos sonhos anos atrás. O que eu entendi com isso? Deus me deu um sinal anos antes para que eu guardasse em minhas memórias. Esse sinal seria a prova de que Ele estava cuidando do meu futuro. Ele me mostrou dessa forma que sempre esteve comigo em todos os momentos. Nessa noite eu quero expressar minha gratidão a Ele. Até aqui me ajudou o Senhor. Mas eu quero continuar minha viagem pelas minhas memórias. Honrar pessoas que ajudaram a construir minha vida com o Senhor. Sou grato a Deus, porque desde a minha infância que eu falo ali 7, 8 anos, 9 anos, Deus já me buscava alcançar. Quero honrar a vida da minha avó, Alina Brandão. Era membro dessa igreja, que me apresentou a palavra de Deus através da vida e das suas palavras, que não hesitou em mostrar a Deus uma criança de 8 anos. Não hesitou também em abrir a Bíblia e mostrar qual era a razão da sua fé, de onde via a fonte da sua vida. Obrigado, Tia Edil, por estar aqui, Tia Aredi, minha mãe, que representa aqui a irmã Alina Brandão, minha avó amada. Quero honrar aqui também Odilon Ivarrubi,
esse casal que liderou o trabalho dos embaixadores do rei, com muita dedicação, apresentando Deus a um grupo de juniores e adolescentes do qual eu fazia parte. Palavra, oração, acolhimento, compromisso com Deus, serviço, comunhão e muitas outras coisas. O entendimento, então, de buscar a palavra de Deus e crescer no seu conhecimento criou raízes dentro de mim. Obrigado, Vagu. Obrigado, Adão, por terem sido usados por Deus e abençoar uma geração que passou por essa igreja. Quero honrar mais uma vez a memória dos irmãos Joel Dias Costa, Almir Rocha e Salvador Góes. O ardor de pregar o Evangelho e as ações evangelísticas conduzidas por aqueles homens, individualmente ou em grupo, saindo pelas ruas do bairro, pelas congregações, fizeram deles referência para mim, mesmo eu criança, mesmo eu junior, entrando na adolescência. E eu agradeço ao meu pai, que sempre me levava, mesmo eu sendo criança, ele ia para os evangelismos e me levava. Irmãos, eu citei aqui alguns adultos desta igreja, até os homens. Houve muitos outros, mas eu queria destacar esses como exemplos. Eles foram referência na minha caminhada cristã. Atualmente eu vejo muita falta de referência entre os adultos, jovens e adolescentes. Vidas vazias que não transpiram a vida do Senhor e a verdadeira comunhão entre irmãos. Infelizmente está se formando nas igrejas uma geração que não conhece ao Senhor e que duvida que Ele possa transformar vidas. Precisamos ser referência, irmãos, no meio de todos, no meio dos adultos, no meio dos jovens, no meio dos adolescentes. Com 24 anos, eu estava em Salvador e retornei para Itabuna. Estudei 4 anos em Salvador, o curso de administração de empresas, e vim concluir aqui na UESC. Logo eu busquei me integrar de novo, agora à Juventude Teosópolis. Com o tempo fui me desenvolvendo, participando ativamente, e exerci vários cargos, inclusive de presidente por 2 anos, fui diretor de evangelismo por mais uns 2 ou 3, e assim outros cargos. Mas, irmãos, era tempo de amadurecer, porque eu virei um ativista dentro da igreja. Não entendi que deveria ter um equilíbrio entre ser Marta e Maria dentro de mim mesmo. Esqueci que a obra era de Deus, não minha. Tinha tempo de igreja, mas pouco de convertido realmente. Muitas vezes me deixei levar pela emoção, por disputas, por cargos, por orgulho, por tantas coisas negativas. Nada a ver com a vida cristã, muito menos com a igreja de Jesus. Assim, por misericórdia, Deus me levou para um tipo de asilo, para me tratar nesses assuntos por muito tempo. Era eu que precisava do tratamento. Retornei até os Teosópolis em 2014, conduzido por Deus segundo a sua vontade. A pergunta que eu fiz ao Senhor não foi por quê, foi para quê. Eu estava entendendo que minha vida tinha que estar nas mãos dele. Eu tinha que aprender a depender dele. Assim, a partir da pandemia, o Senhor foi me revelando um chamado para a minha vida, que eu não pedi, mas Ele me chamou. Na EBD, na Escola Bíblica Dominical, na classe Irani Ribeiro, tive uma caminhada com o irmão Luiz Bezerra, que não pôde vir, ele está fora da cidade. Deus usou muito aquele irmão em momentos específicos da minha vida. Deus mostrou através dele que sabia dos meus pensamentos e das minhas intenções de coração. Eu fiquei pasmado com o uso, e logo de um juiz. Ele começava a falar as lições, e a lição começava a tomar a direção da minha vida. E parecia aquela situação do rei com Eliseu, quando o rei disse: parece que tem alguém levando as minhas coisas para Eliseu. Eliseu está sabendo antes de qualquer coisa, está sabendo o que eu penso até dentro do meu quarto. Mas é Deus revelando. E assim foi, irmão Bezerra, muito na minha vida me abençoou.
sendo usado por Deus. Depois eu fui para a classe Julieta Rocha. Eu não queria ir não, viu? Mas quando é Deus arrastando a gente, né, Val? Não tem como impedir. Desde o primeiro estudo que conduzi, o Senhor me confirmou no coração que eu estava onde Ele queria que eu estivesse. E já vão 8 anos de crescimento e amadurecimento na palavra, somados a uma comunhão verdadeira com os irmãos. Os irmãos da classe Julieta Rocha, podem ficar em pé? Deus abençoe a vida de vocês. Aqui está uma parte. Deus abençoe a vida de vocês. 2019, conheci uma turminha que invadiu minha casa pedindo para eu fazer estudo bíblico. E assim iniciamos o estudo da Bíblia todas as sextas à noite. Márcia, levante aí essa turminha, Nicole, Júlia não pôde vir, Milena, Igor. Nós estudávamos juntos, tinha Fabiana. Obrigado a vocês. Pode sentar, vocês são importantes para mim. Eram 6, 7 estudando a palavra, todas as sextas à noite. E veio a pandemia, 2020. Permanecemos estudando, online, virtual. E gradativamente algumas pessoas foram sendo agregadas ao grupo. Mas surgiu um grupo de visitação. O grupo de visitação, que foi bem divulgado aqui na igreja na época da pandemia, onde saímos pela cidade visitando os irmãos que estavam confinados. Junto com minha família e outros irmãos, começamos o trabalho visitando os idosos confinados. Tia Edil foi a primeira visita que fizemos. Quem não sabe, a igreja vai fazer quantos anos? 70 anos. Tia Edil está desde o primeiro dia. É a única membro que está aí toda essa temporada. Vamos honrar a pessoa do Tia Edil. Primeira ata. Daquele grupo só existe eu, aqui no Teosópolis e Maria, que está numa da outra igreja. Isso. Ao longo do ano de 2020, saímos pela cidade toda. E entraram novos integrantes e alguns saíram por necessidades específicas ou porque foram trabalhar com alguma coisa dentro da igreja. Em 2021, o grupo foi batizado de Ministério Sal e Luz. Ministério bem conhecido na nossa igreja. Podiam ficar em pé? Sal e Luz, todos que estão presentes. Deus abençoe a vida de vocês. Pode sentar. Duas aqui não sentaram, sei por quê. Vocês não levantaram por quê? Durante um ano nós mudamos o nome para Ministério Sal e Luz. No entanto, a mudança do nome de grupo para ministério não foi apenas um detalhe. Deus nos apontou para a visão de ministério. Nessa visão temos sido conduzidos até aqui, como ministério. E o que é ministério? O que a Bíblia fala? Como foi o ministério de Isaías? Viveu durante o reinado de 5 reis de Judá. Um rei agradava ao Senhor, rei Uzias. Mas e os outros reis? O rapaz tinha uns que foram mais perversos que todos do rei de Judá. Mas Isaías conviveu nesse período e fez a vontade do Senhor, inclusive deixando que o Senhor também cuidasse da sua própria vida, desde o início do seu ministério profético. Como foi o ministério de Jeremias? Começou tão jovem, seu ministério foi cheio de desafios, cumpriu o que Deus lhe pediu, mas foi ignorado e ridicularizado pelos seus, inclusive pelo seu próprio rei. Ironicamente, quem o honrou foi o rei inimigo, Nabucodonosor.
Mas mesmo com essa honra recebida, optou permanecer no seu ministério. Entre seus compatriotas, que estavam ali todos derrotados. Como foi o ministério de Jesus? Saiu pelo mundo cumprindo o que o Pai havia determinado. Seus irmãos lhe chamavam de louco, desvairado, lunático. Mas Jesus cumpriu o que o Pai o determinou. E seus irmãos foram convertidos ao Evangelho após a sua morte e ressurreição. Isso é ministério. Por fim, como foi o ministério de Paulo? Ao se converter, abriu mão de títulos, status e glória no judaísmo. Escolheu obedecer ao Senhor. No tempo de Deus, 14 anos depois da conversão, Paulo inicia seu ministério. Sai pelas cidades pregando o Evangelho, formando discípulos, líderes e instituindo igrejas locais. Nas viagens missionárias, de cidade em cidade, a caravana foi crescendo, vidas alcançadas, vidas amadurecendo na obra, líderes sendo formados. Assim foi o ministério de Paulo. Mas ministério não é sinônimo de tranquilidade. Paulo foi perseguido por alguns irmãos, por gentios, por judeus, mas também os abençoou. Paulo também foi criticado por irmãos, por gentios e por judeus, mas Paulo permaneceu firme na palavra de Deus, abençoou as suas vidas, porque a palavra de Deus é o poder para a salvação de todos, inclusive daqueles que o criticavam. O ministério de Paulo iniciou com Barnabé. Com o tempo transformou-se em uma pequena caravana, com muitos participando da obra que Deus conduzia. Mas lá no final, terminou só ele e Lucas. Isso não foi motivo para ele murmurar. Pelo contrário, ele afirmou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. São exemplos de ministérios. Algo começou naquela madrugada, irmãos, quando eu orei ao Senhor em 2010, 2011. Veio um sonho dos céus. Veio o meu retorno até os homens. Veio a classe BBD Julieta Rocha. Veio o grupo de estudo da palavra. Veio o grupo de visitação. Veio o ministério Sal e Luz. Veio a congregação e a formação de uma igreja. O pessoal da congregação podia levantar? Todos da congregação, Urbis 4. Deus abençoe a vida de vocês, igreja do Senhor. Amém. Pode sentar. Veio a conclusão do curso de teologia, no tempo que Deus separou para que eu fizesse. Falei a Virgínia, breve testemunho. Quando Deus separa aquele momento da sua vida para aquilo, como ficou tão claro na minha vida. Muitos perguntam sobre se eu serei pastor ordenado por um conselho. Ei, rapaz, mas eu recebo essa pergunta, não tem dia que eu não recebo. Digo diante de todos, a Deus pertence essa decisão. Até aqui foi Ele que me arrastou, né, Val? Me puxou para tudo. Não anseio por títulos, anseio por cumprir o ministério que o Deus tem me chamado. Não me iludo de achar que tudo será fácil como não foi até aqui. O que eu quero é servir ao meu Senhor, com título ou sem título. O que eu não quero é estar onde Ele não me chamou, ou não estar onde Ele quer que eu esteja. Agradeço a todos que têm caminhado comigo, que têm visto algo em mim que edifique suas vidas, que acreditam que o Senhor nos conduz na sua obra e que também ao mesmo tempo faz sua obra em nós. Agradeço ao Senhor por sua graça e misericórdia comigo. Agradeço ao Senhor por sua bondade todos os dias da minha vida. Agradeço ao Senhor por cada um de vocês que viveram e vivem momentos da minha vida junto comigo, participando da minha história. Agradeço ao Senhor por estar me permitindo olhar para trás e ver um rastro positivo de frutos de edificação e de formação de vidas.
Agradeço a Deus que, como oleiro, independente das minhas limitações e fraquezas, consegue extrair e fazer sua obra através desse barro. Agradeço também ao pastor Geraldo pela confiança, à Igreja Teosópolis, àquele grupo de oração e estudo da palavra que confiou em mim como instrumento de Deus. Agradeço a classe Julieta Rocha, que me recebeu de braços abertos desde o primeiro dia. E assim temos caminhado até hoje, e que muito me ajudou no curso de teologia. Agradeço a todos que me incentivaram, que oraram por mim, e que oraram por mim ao longo de todos esses anos, pelo Ministério Sal e Luz, que têm orado pela UBS 4, têm orado por minha família. Agradeço a todos vocês. Agradeço ao Ministério Sal e Luz. Que coragem vocês têm de caminhar comigo. Deus abençoe a vida de vocês, porque vocês me edificam muito. Algumas vezes eu arrastei vocês, mas algumas vezes vocês me arrastaram. Algumas vezes eu animei vocês, mas algumas vezes vocês me animaram. E assim é a igreja do Senhor. Precisamos uns dos outros. Agradeço a congregação UBS 4. Vocês são muito preciosos. Todos vocês estão aqui representando toda a congregação. Deus abençoe a vida de vocês. Deus nos levou até lá, e enquanto o Senhor disser fique, nós vamos ficar. Agradeço a todos vocês. Agradeço aos meus pais, que desde criança cuidaram de mim. E minha mãe dizia que você desde criança dizia que ia ser pastor. Pegava a Bíblia e começava a pregar. Eu não me lembro disso, mas memória de mãe, né? Deve ser verdade mesmo. Agradeço aos meus familiares, César, Lene, estão aqui representando toda a minha família. Deus abençoe vocês por suas orações e porque ao longo da minha vida cooperaram na minha vida, na vida de minha família, na vida de meus filhos. Agradeço as minhas tias que estão aqui presentes, representando todas as demais. Que Deus abençoe a vida de vocês. Irmãos, finalizando, Deus é bom o tempo todo, em todo o tempo. Deus é bom. Muito obrigado. Queridos, nós vamos servir um jantar delicioso que foi feito para vocês, com muito amor e carinho. E para isso nós vamos orar. Enquanto as mesas vão colocando material aqui na mesa, nós louvamos a Deus por tudo que aconteceu aqui, por muito que ainda fará. Aleluia. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar? Fique de pé, em nome de Jesus. Papai, nós te louvamos, Senhor, por tudo que nós já ouvimos aqui. Te louvamos porque nós reconhecemos, ó Deus, diante de tudo que nós ouvimos, que a tua potente mão tem guiado, tem sustentado, tem levantado, tem dirigido o teu servo. Nós sabemos que para o Senhor não há fronteiras, Senhor. O Senhor rompe barreiras. O Senhor é o dono do tempo. O Senhor é o dono de tudo. Sendo o dono do teu servo, Deus, nós sabemos que o Senhor levará ele para lugares que ele nunca imaginou. Tudo isso aqui só inicia, Deus. Começou com um sonho, mas tudo isso é para a glória do teu nome. Nós queremos te render graças, Deus, por tudo que nós sabemos que o Senhor ainda fará. Continua conosco, nos dá direção, Deus. Neste momento nós abençoamos esse alimento que será servido, ó Deus, para os teus servos aqui estão. Que eles possam se alimentar, sentir saciados primeiro pelo teu Espírito e depois através do alimento. Nós abençoamos a vida de Neiva, que se dispôs a ajudar, a suprir a necessidade neste momento na cozinha, das meninas que estão nos ajudando. Nós te louvamos pela vida delas. Abençoa, Deus, de forma extraordinária. Nós te louvamos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vocês são frutos de comunhão.
Nada disso acontece sem haver comunhão. Isso é a igreja do Senhor. Amém? Vamos nos organizar para começarmos a servir. Vocês têm aqui já os pratos, os talheres. Vão se organizando e vão se conduzindo aqui para começar a servir o prato de vocês. Fiquem à vontade.